Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Que belíssimo, inspirado hino, falando sobre a obra da criação. O cantor e pastor Luiz de Carvalho, de saudosa memória, deixou esse hino gravado para que nós pudéssemos fazer nossas as palavras do salmista, no Salmo 14, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Que maravilha! Estamos iniciando mais um programa, Opção para a Vida, nessa manhã de quinta-feira, hoje 1º de julho. Estamos virando mais uma página do nosso calendário e estamos iniciando o segundo semestre em meio a essa pandemia, em meio a essa crise sanitária, crise política, crise econômica. Nós precisamos de orar muito pelo nosso país para que nós possamos superar todas essas dificuldades, toda essa situação e toda essa adversidade. E em especial pelo nosso presidente, para que Deus o abençoe, para que Deus possa lhe dar sabedoria e este homem possa continuar dirigindo os destinos desta nação. Por isso eu convido você agora para que juntos façamos uma oração de gratidão a Deus por esse dia que Ele está nos presenteando, por Ele estar presente em nossas vidas, concedendo a alegria de estarmos vivos e com saúde, Embora saibamos que há muitas famílias enlutadas. Em nossa igreja mesmo nós perdemos vários irmãos, mas Deus tem nos concedido a oportunidade, o privilégio, certamente porque Ele tem um propósito em tudo isso. Por isso que você está ainda com vida. Vamos agradecer a Deus. Pai bondoso, Pai amoroso, nós te louvamos e te bendizemos agradecidos por Tua graça, por Teu amor imensurável, por Tuas misericórdias, que são a causa de nós não termos sido consumidos. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, por Tua bondade, em nos preservar com vida, em nos dar saúde. Certamente tens um propósito ainda em nossas vidas. Abençoe a cada amigo que está conosco, internauta, telespectador, quer esteja no trabalho, quer esteja nos vendo e nos assistindo através do seu celular ou até mesmo trabalhando, onde quer que esteja. Visita o seu coração, abençoe as famílias e que Tu continues a falar ao nosso coração nessa manhã. Eu te peço e te agradeço mais uma vez todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Queremos, antes de ouvir o estudo da Palavra de Deus, lembrar aos nossos amigos telespectadores que continuem orando pelo programa Opção para a Vida. Nós estamos no ar pela graça e misericórdia de Deus. Não tem sido fácil.
Se você, inclusive, puder e desejar nos ajudar a manter este programa no ar, como eu tenho dito, não deixe esta chama se apagar. Você pode fazer a sua doação, aparece aí abaixo do seu vídeo. A conta bancária, agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Nós ficaremos imensamente agradecidos por aqueles que puderem nos ajudar a manter este programa no ar. E você também pode orar. Você pode interceder para que nós possamos continuar levando esta preciosa mensagem, as boas novas de salvação, a milhares de telespectadores e agora internautas também que nos assistem, que nos acompanham. Inclusive, nós estamos lembrando a todos que esse é o segundo programa de maior duração em nosso país, programa que eu digo evangélico. Segundo, fizemos uma pesquisa, o primeiro programa que durou mais tempo, que está inclusive ainda no ar, é o programa Vitória em Cristo, dirigida pelo pastor Silas Malafaia. E o segundo programa, de maior duração, Opção para a Vida. Então, espero que você continue conosco, porque certamente Deus vai abençoar a sua vida. Ore, interceda, ajude, colabore, contribua para que nós continuemos levando essa mensagem àqueles que precisam de ouvir a palavra de Deus. Nesse instante eu quero deixá-los com a segunda parte dessa mensagem que nós estamos recebendo através do estudo da primeira carta de São Pedro, capítulo 3. Espero que você seja profundamente enriquecido e edificado através de toda essa explanação da palavra. Quer dizer, haja uma unanimidade. Vocês não pensem que fulano é quem tem a obrigação mais do que você, ou você mais do que ele, porque você é mais cobrado, é mais exigido. Aliás, Jesus disse: a quem muito lhe é dado, muito lhe será exigido. Mas no sentido de você ter consciência de que você não pode nem deve ser negligente para com aquilo que Deus já mostrou ou revelou-nos através da sua palavra. E ele diz: sede todos de igual ânimo. Primeira coisa, compadecidos, fraternalmente amigos, humildes e misericordiosos. Vamos ver aqui isso esmiuçadamente falando, né? Igual ânimo. Se você for analisar essa expressão, lá no dicionário de Aurélio, significa espírito ou índole, temperamento, entusiasmo, vontade, resolução, serve para incitar e animar. É como se fosse uma vitamina que está lhe conferindo energia, vigor. Por isso que o crente não pode ser aquela pessoa meia desanimada, não pode ser aquela pessoa fracassada, em algumas circunstâncias se sentindo fracassado, derrotado, deprimido. Essa expressão igual ânimo, ela tem muito a ver com aqueles que às vezes, embora estejam se sentindo abatidos, amargurados, angustiados, tristes, cansados, lembremos que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nossos corpos, porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. 1 Coríntios capítulo 4, versos 8 a 12. Então Paulo, ele mostra aqui que o cristão, não, embora que ele esteja passando por alguma situação difícil, alguma dificuldade, mas o comportamento deve ser esse aqui. Embora esteja triste, embora esteja amargurado, embora esteja angustiado, mas ele vai revelar, estereotipar, ele vai passar aquilo que ele interiormente está sentindo. Hoje eu vi uma cena que me deixou assim um pouco emocionado. Na hora da cerimônia da irmã, do irmão João Bosco da Silva,
a sua esposa compenetrada, concentrada, chorando, evidentemente, porque isso é comum, é normal. Como eu vi também a semana retrasada, as filhas da irmã de saudosa memória, Darcy Menezes, esposa do então saudoso pastor Gerson Barbosa de Menezes. É um choro de conforto, é um choro que passa para a gente uma sensação de tranquilidade, não é de desespero, de alguém que está, pronto, agora o mundo desabou e deu tudo agora, vai ser tudo errado, deu tudo errado. Não, é diferente. Eticamente falando, cristamente falando. Tanto é que depois que a gente terminou a cerimônia hoje, algumas pessoas vieram falar comigo: pastor, como foi importante aquilo que nós ouvimos. Não foi outra coisa que eu fiz, a palavra, o conforto que a palavra nos traz. Para que coisa melhor do que essa? Primeira capítulo de Filipenses 1:23. Está com Cristo é incomparavelmente melhor. Tem alguma coisa que se compare a isso? Ou você crê nisso, ou então rasgue sua Bíblia e não crê mais em nada. Ou você toma posse dessa certeza para passar isso para adiante, para as pessoas que não conhecem Jesus, que não têm certeza de vida eterna, que não sabem para onde vai quando fechar os olhos. Ou então você está perdendo o seu tempo. Está perdendo o seu tempo. Pedro então aqui está mostrando, todos de igual ânimo, quer dizer, todos tenham estejam todos pensando do mesmo modo. Passem isso para os descrentes. Segunda coisa, compadecidos. Compadecidos, sede compadecidos, sim, sentir compaixão, apiedar-se uns pelos outros. Eu vou compartilhar aqui para vocês uma experiência que ultimamente eu tenho tido. Eu tenho ultimamente visto muito as pessoas que estão perdendo tudo, perdendo emprego, perdendo o salário, perdendo a saúde. Isso tem me compungido a tentar fazer alguma coisa por essas pessoas. No mínimo, na menor das hipóteses, ir lá fazer uma oração, que aquela pessoa se sinta confortada. Quando posso, ou quando sinto, ajudar com alguma coisa. Isso é ter compaixão, como Pedro diz aqui, compadecido, sentir compaixão, apiedar-se uns dos outros. Terceira coisa, Pedro diz aqui, fraternalmente amigos, é diferente. A gente às vezes encontra algum irmão dizendo: eu não vou mais à igreja porque eu não vou com a cara de irmão fulano, eu não estou indo com a cara de cicrano, e às vezes, olha, preste atenção, eu não estou indo com a cara do pastor. Por isso que eu não fui mais à igreja. Quantos que estão assim? Isso é carnalidade. Onde está a espiritualidade? Onde está a ética espiritual, cristamente falando, que deveria ser diferente? Porque eu não passo pelo irmão fulano e ele não me cumprimenta, também eu não vou... Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Às vezes eu chego para minha esposa, há certos momentos na vida da gente, que a gente sente que tem certas pessoas que não querem se aproximar da gente, que não querem conversa com a gente. E às vezes eu insisto, bom dia, boa tarde, boa noite, às vezes descrente, pessoas mesmo, até mesmo cristãs, a paz do Senhor, meu irmão, bom dia, boa tarde, boa noite. E eu sinto que a pessoa me dá um gelo como resposta, e aí eu insisto. Outro dia minha esposa disse: você não faça mais isso não, isso, você está se rebaixando, isso você está perdendo a vergonha. Quantas vezes você já disse a essa pessoa, bom dia, boa tarde, boa noite, e essa pessoa não lhe responde, nem obrigado. O crente, nesse sentido, irmão, deve ser sem vergonha. Porque a gente vai... Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ver logo mais, ele disse: não te deixe vencer com o mal, mas vence o mal com o bem, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então a gente não pode ter esse tipo de comportamento que não está condizendo, não está condizendo com a palavra de Deus. Por isso que Pedro diz aqui, fraternalmente amigos. Há uma diferença muito grande entre você realmente passar isso para as pessoas, às vezes por orgulho, às vezes por prepotência, às vezes por avareza, às vezes porque se vai fazer isso, vai se humilhar, vai se rebaixar. Seja sem vergonha nesse sentido.
Enquanto eu estava preparando esse estudo, eu me lembrei de uma experiência que eu tive. Eu não era pastor dessa igreja, foi numa outra igreja. E havia lá uma determinada família que não estava aceitando o meu pastorado. E aí alguém soube que aquela família disse: nós não vamos mais entregar o dízimo para ver se esse pastorzinho vai ter condições de ter a feira dele. Isso aconteceu, isso é real. Isso é carnalidade, irmãos. Agora, sabe o que foi que aconteceu? Com poucos dias, eu não vou citar o sexo, mas uma daquelas pessoas da família teve um AVC, a boca veio bem aqui para o canto da orelha. E quando eu soube, fui lá fazer uma visita pastoral e orar por aquela pessoa. Nós precisamos de ter ética espiritual, cristamente falando, para que as pessoas, quando elas sentirem que realmente fez uma coisa que está em desarmonia com a palavra de Deus, pelo menos ela pense antes no ato cometido em desarmonia com a palavra de Deus. E aí Pedro diz: sede fraternalmente amigos. Quarta coisa, sede misericordiosos. Ou seja, tenham compaixão, dó ante a miséria alheia. Perdoar, isso é mais importante. Tolerar é mais atuante do que você chegar para alguém e dizer: Jesus salva. Eles estão querendo, não é ouvir, mas ver, sentir, se você realmente é um cristão autêntico. E aí ele fala também, nesse mesmo aspecto, ele diz: sede vós também, sede todos de igual modo, de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. A quinta coisa, humildade. E vocês sabem de quem nós aprendemos, ou com quem aprendemos? Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Eu, em outras ocasiões, falando aqui sobre esse adjetivo, humildade, eu já disse para vocês, humilde é aquele que não sabe que é humilde. Quando você vê uma pessoa batendo no peito e diz: o papai aqui é humilde, fuja, corra à distância desse indivíduo, dessa pessoa, que não tem nada de humildade. Isso é arrogância. Humilde é aquele que não sabe que é humilde. E aí, meus irmãos, Jesus mostra que todos nós devemos aprender com ele. E Pedro aprendeu isso depois, dias mais tarde. O que é humildade? É a aceitação do lugar designado por Deus, seja na frente ou na retaguarda. Isso aqui é um pensamento de St. John's. Eu vou repetir, é um pensamento que eu achei muito interessante. Humildade é a aceitação do lugar designado por Deus, seja na frente ou lá atrás, na retaguarda. Aliás, Jesus disse: quando fores a uma festa, não procure sentar nos primeiros bancos, vai lá, fica lá atrás. É mais honroso que alguém chegue lá e te chame para estar nos primeiros bancos do que dizer: saia daqui, porque que vai ser para os convidados de honra. Isso acontece muito em festa de casamento, né? A gente às vezes vai desavisados, às vezes sentamos lá na frente, chega alguém, o mestre de cerimônia: olha, desocupe aqui, por favor, que isso aqui é para as testemunhas. E quantas vezes a gente passa essa vergonha, não é? Melhor ficar lá atrás, sentadinho, humilde, no seu cantinho lá. Então, meus irmãos, isso aqui chama-se comportamento ético do cristão para com os descrentes. Eu quero ler para vocês o que Pedro diz no versículo 9. Ele diz assim: não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. E aí você vai ver em Romanos, Paulo escrevendo lá no capítulo 12, versos 17 a 21. Não te deixes vencer com o mal, mas vence o mal com o bem, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça.
Não deis lugar à ira, não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, porque a mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Deus é quem toma as nossas dores, presbítero Ângelo Roncalli. Ele toma as nossas dores. Eu tenho visto muitas histórias durante esses quase 50 anos de ministério pastoral. Não estou julgando ninguém, mas eu tenho visto muitas, mas muitas pessoas, muitas mesmo, não estou falando de algumas, muitas, estarem debaixo de um jugo por desobediência, por rebeldia. E aí Deus é quem vai tratar com a pessoa. Então Pedro está dizendo aqui, nesse mesmo versículo, amai os vossos inimigos, dá a quem te pede, disse Jesus, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Mateus capítulo 6, versículo 42, amai os vossos inimigos, e diz ainda mais, sendo esse o comportamento do homem, isso agradará o coração de Deus. Tendo essa atitude, isso vai sensibilizar aquele que era seu adversário ou seu inimigo, e ele vai dizer, puxa vida, eu cometi uma injustiça, eu cometi um erro, eu cometi um pecado contra fulano, e às vezes a pessoa vem pedir perdão a você, reconhecer o erro. Aí, meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Qual tem sido o nosso comportamento quando somos perseguidos, injuriados, caluniados, temos retribuído o mal que alguém nos faz, pagando ou desejando o mal com a mesma moeda? Há um adágio popular que diz, Deus te dê em dobro tudo quanto me desejares. Já viram essa frase, né? É um provérbio. Então, se a pessoa desejar o bem ao outro, vai receber bênçãos dobradas, mas se desejar o mal, o mal vai ser dobrado sobre quem fez esse sentimento, né? Ou desejou isso para a pessoa. Então, não te deixes vencer com o mal, mas vence o mal com o bem, e é isso que Pedro está falando aqui, não pagando mal por mal. Qual tem sido o nosso comportamento? Como nós temos nos conduzido no meio da sociedade? A vizinhança, as pessoas com as quais nós nos relacionamos, elas têm visto isso em nossas vidas, elas têm feito essa leitura. Jesus diz lá em em Lucas 6, 28, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Filipenses 2,3 diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então é assim que eu devo me avaliar, é assim que eu devo me analisar. Lembre-se de uma coisa, não olhe para a vida do seu vizinho, da esquerda ou da direita, fulano que está na frente, fulano que está lá atrás, seu marido, sua mulher, seu pai, sua mãe, seu colega de trabalho, seu colega na universidade, na escola, onde você exerce alguma atividade. Porque se você estiver olhando para a vida dessas pessoas, você precisava primeiro tirar a trave do olho, para poder enxergar o argueiro daquele que você está cobrando ou querendo exigir dele alguma coisa. Foi isso que Jesus disse. Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, para depois você poder enxergar o argueiro no olho do teu irmão. Mas aí Pedro ainda diz também, bem dizendo, ele diz ainda, ele usa aí essa expressão, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Essa expressão bem dizendo, ou bem dizer, lembra-nos o que Jesus ensinou lá no Sermão da Montanha, Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A palavra bem dizer é bendito, você será abençoado. Então Pedro está dizendo aqui que esse deve ser o meu tratamento para com aquelas pessoas que muitas vezes até não querem nem receber conselho. O problema dela você fez a sua parte. Você fez a sua parte, faça a sua parte.
Mas fulano não procurou, fulano não... Então agora é com ele e Deus. E aí no verso ainda, no mesmo versículo 9, ele diz, estamos vendo aqui aquilo que Pedro está falando sobre o comportamento ético. Então, o sexto é não pagando mal por mal, o sétimo, bem dizendo, o oitavo, a fim de receberdes bênçãos para herança. Ou seja, a prática dessas atitudes comportamental são revertidas em bênçãos espirituais àqueles que praticarem-nas. Trata-se de receber uma herança, espiritualmente falando, uma recompensa que o Senhor nos dá. Mas ainda no versículo, no versículo 10, aí nós vamos andar um pouquinho. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aqui Pedro diz, refreia a língua, refreia a tua língua. Aliás, irmãos, Pedro está citando o Salmo 34, versos 12 a 14, que eu vou ler para vocês. Ele está citando o Salmo 34, versos 12, 13 e 14, presta atenção. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Os olhos, aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Pedro está falando, citando o Salmo 34. No livro de Provérbios nós encontramos, meus irmãos, um verdadeiro, podemos dizer, celeiro de versículos, de passagens quanto ao uso da língua. Eu acredito que você, telespectador, foi bastante edificado através da explanação de toda essa escritura, mas vamos ficar devendo. Amanhã, com a graça de Deus, você terá a oportunidade de ouvir a continuidade e a conclusão desse tão importante estudo. Eu só quero lembrar aos nossos amigos telespectadores e internautas que residem em Campina Grande, a nossa igreja está de portas abertas, com a capacidade de receber até 30% presencial daqueles que quiserem participar dos nossos cultos. Hoje à noite mesmo nós temos culto de doutrina, continuando estudando esse capítulo 3 da carta, primeira epístola de Pedro. Então, você quiser nos visitar, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início ali do giradouro da Avenida Brasília. Os nossos cultos durante a semana iniciam às 19h30, às quintas-feiras. Às terças-feiras nós temos culto de oração pela família. Você está cordialmente convidado a participar conosco. E no domingo nós temos escola dominical, às 9 horas da manhã. E domingo à noite, esse próximo domingo, nós vamos estar realizando cerimônia de batismos para aquelas pessoas que confessaram o nome de Jesus, e também estaremos realizando a celebração da ceia do Senhor. Você está convidado com a sua distinta família a nos prestigiar visitando o nosso templo, bastante conhecido aqui no início da Avenida Brasília, do giradouro ali. Você poderá estar situado, bastante conhecido aquele trecho ali, Monumento do Centenário, ao lado do Açude Velho. Então, faça-nos uma visita e nós ficaremos imensamente agradecidos em você comparecer para nos reunirmos juntos e prestarmos culto a Deus. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo agora uma música belíssima, interpretada pelo cantor Vitorino Silva, este cantor sacro que canta e encanta com a sua melodiosa voz. Que todos fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir.
adorar a Deus? Levante a mão, adore a Deus, irmãos. Faça isso. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem em mim obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, estou o nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Sem igual, enches o contrito. Cristo numa nuvem,